O presidente americano Joe Biden pressionou o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu sobre a necessidade de proteger os civis palestinos. O Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos disse em entrevista à CNN que o governo americano enfatizou a Israel a importância de separar os civis de Gaza do Hamas. Américo Martins, ao vivo, de volta com a gente com mais detalhes. Américo, boa tarde. Olá, Tainá, muito boa tarde a você e a todos que nos acompanham. O presidente Joe Biden teve duas conversas muito importantes hoje. Uma, primeira, possivelmente a mais importante, foi justamente essa que você acaba de relatar, na qual ele telefonou para o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e os dois conversaram, obviamente, sobre o encaminhamento da guerra, agora que as forças israelenses estão combatendo os militantes do Hamas no terreno. Combates esses que parecem ser bastante sangrentos neste momento. Segundo informações da CNN, as tropas israelenses já entraram 3 quilômetros dentro da faixa de Gaza e continuam combatendo os militantes do Hamas. Nessa conversa, o Benjamin Netanyahu, obviamente, deu um briefing, deu os detalhes de parte dessas operações para o presidente americano Joe Biden, que tem se envolvido no conflito desde o seu início de forma diplomática, sempre apoiando Israel. E agora ele fez um alerta ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de que é muito importante separar o que é o combate com o Hamas do que é o tratamento dos civis palestinos. Por que isso está virando exatamente um grande ponto? Então, o Joe Biden está alertando Israel que isso vai se transformar num grande problema para Israel, porque, obviamente, Israel é responsável também pelo bem-estar daqueles civis na faixa de Gaza. Então, o Joe Biden pediu para Israel tomar medidas de proteção aos civis, ao mesmo tempo em que vai combater o Hamas, mas precisa fazer claramente essa diferenciação. Isso foram as informações que o Jack Sullivan, o auxiliar de segurança nacional do Joe Biden, confirmou numa entrevista logo depois desse telefonema. Antes disso, o Joe Biden já tinha tido uma conversa com o presidente egípcio, o El-Sisi, Abdel Fattah El-Sisi, um general, e eles concordaram que era necessário ampliar muito a ajuda humanitária para a faixa de Gaza. Até agora entraram menos de 100 caminhões desde o início da guerra de ajuda com água, mantimentos e também remédios na faixa de Gaza. Está faltando tudo isso, tanto que tivemos nesta madrugada e nesta manhã saques contra os depósitos da ONU de pessoas desesperadas procurando comida e água para suas famílias. Isso vai criar um grande problema, inclusive, de ordem dentro da faixa de Gaza, como alertou a ONU. Então, o Biden conversou sobre esse tema tanto com o Benjamin Netanyahu como o El-Sisi, o presidente do Egito, e, segundo as informações da Casa Branca, Egito e Estados Unidos concordaram em ampliar muito o número de caminhões que vão entrar na faixa de Gaza. Ainda existe a questão do combustível, que não foi solucionada, combustível que é necessário para a manutenção dos hospitais, por exemplo, o funcionamento dos hospitais e de outros serviços básicos em Gaza, e que Israel continua se negando a fornecer, alegando que o Hamas poderia usar esse combustível nas suas armas contra Israel. Então a situação humanitária continua muito ruim, vai piorando ao longo dos dias, as pessoas se desesperam, partem para os saques e agora os Estados Unidos dizem que vão tentar melhorar essa situação em conversas com Israel e com o Egito. Precisamos acompanhar para ver se de fato vai entrar ajuda humanitária no tamanho que é necessário de fato para atender as pessoas, esses civis na faixa de Gaza. Américo, eu volto em instantes contigo. Vamos repercutir o que o Américo trouxe agora com o especialista de Relações Internacionais, Urian Faccelli, com a gente mais uma vez, direto dos nossos estúdios de São Paulo. Urian, tudo bem? Bem-vindo. Oi, Tainá, tudo bem? Eu queria entender contigo essa informação, esse apelo feito pelos Estados Unidos a Israel. Primeiro, entender o gesto, o que está por trás desse pedido feito por Biden a Benjamin Netanyahu. Isso, na sua avaliação, é um indicativo da pressão da comunidade internacional que assiste uma ofensiva também contra civis na faixa de Gaza? E gostaria também que você comentasse esse ponto da ajuda humanitária. Por que, neste momento,
o insuficiente apenas chega a essa comunidade que vive no território? Bom, Tainá, primeiro ponto em relação aos Estados Unidos é um gesto muito necessário. Inclusive, é algo que o presidente não pode fazer abertamente, né? Ele não pode colocar os Estados Unidos, essa grande potência, maior exército, mais poderoso do mundo, ao lado de Israel e puxar a orelha de Israel lá na frente de todo mundo. Precisa mostrar apoio para que esse conflito não cresça, não se torne algo regional. Então, o fato do Biden ter feito isso, não publicamente, mas em uma conversa com Netanyahu, é completamente legítimo. Os Estados Unidos, ao mesmo tempo em que apoiam, tem que também pedir para que tenha um pouco de cautela, que crimes de guerra não sejam cometidos, que a população civil seja respeitada. Isso é importante, principalmente em um momento no qual a gente vê protestos acontecendo ao redor do mundo, tanto pró-Israel quanto pró-Palestina. E vai ser um ano eleitoral no ano que vem nos Estados Unidos. Então, o Biden precisa se blindar eleitoralmente, ele vai ter essas conversas, ele vai divulgar que essas conversas aconteceram e é importante a gente frisar algo também. Por mais que os Estados Unidos sejam um país que, historicamente, né, apoiem Israel, apoiem essa luta contra o terror, esse apoio ele é menor entre a população mais jovem. Por quê? Porque eles não têm na memória tão fresco o que foram aqueles ataques do 11 de setembro. Então, a gente vê, às vezes, ideologias sendo espalhadas, né? É óbvio que existem erros dos dois lados, o que o Hamas fez foi injustificável. O Hamas é uma organização terrorista que cometeu atrocidades no dia 7 de outubro, mas Israel, como Estado, precisa seguir certos padrões morais sem desrespeitar aquelas convenções internacionais. E muitas vezes as pessoas acabam olhando mais para um lado, independente de qual seja, do que para o outro. Agora, em relação a essa ajuda humanitária, é algo de se esperar que esses ataques aconteçam nesses armazéns da ONU, porque a faixa de Gaza já não era um lugar com muita fartura antes, né? Foi feita uma pesquisa que eu mencionei mais cedo para o Yuri, que durou até dia 8 de outubro, feita pelo Arab Barometer. E qual que é um dos dados que essa pesquisa levantou foi que a população de Gaza, até a data, então, 75% das pessoas já haviam enfrentado algum tipo de desafio para comprar alimentos, não só por conta da pobreza, mas por conta da disponibilidade. E a gente está falando de um momento que entravam 450 caminhões por dia e que a comunidade internacional agora fala que precisa de pelo menos 100. O Unicef fez um anúncio nos primeiros dias, né, quando houve aquela primeira entrada de 20 caminhões, que entrou somente 44 mil garrafas de água, o que dá aí para 1 litro de água por pessoa para 22 mil pessoas, para um lugar que tem uma população de 2,5 milhões de pessoas. Então, de fato, isso tudo precisa aumentar. Israel precisa ajudar que essa ajuda aumente e que chegue nas pessoas de uma população que já era vulnerável, né, socialmente falando, para que Israel não perca a razão e não perca o apoio internacional no combate ao terrorismo. Urian, o Américo Martins está com a gente também, entrou agora há pouco ao vivo, está desde cedo trazendo atualizações sobre a guerra. Eu vou incluí-lo nessa conversa também, para a gente poder, trazendo as informações, fazer essas análises precisas contigo. Américo, vamos falar sobre ajuda humanitária, desse ponto específico, que é o que tem me chamado a atenção desde o início da guerra. Portanto, há 15 dias, a gente vê as autoridades também, muito aqui no Brasil, ressaltando a necessidade de se expandir a ajuda humanitária, de que o que entra lá é insuficiente, é um número ínfimo de ajuda básica, né, de suprimento básico vindo desses caminhões. E eu queria que você atualizasse para a gente, nesse momento, como é que está a situação e se existe, diante desse apelo feito pelos Estados Unidos, importante parceiro de Israel nessa guerra, alguma possibilidade dessa situação melhorar.
Existe sim, Tainá. O governo de Israel está começando a sentir essa pressão internacional, que, aliás, só vai aumentar. Vai aumentar de acordo com o deslocamento forçado de mais pessoas dentro da faixa de Gaza. Israel renovou hoje e deu mais ênfase ainda na ordem para que as pessoas deixem o norte da faixa de Gaza e se desloquem ao sul, onde também existe um completo caos neste momento, segundo os relatos das pessoas que estão lá na faixa de Gaza. Israel está sentindo que vai começar essa pressão e ela vai aumentar por conta desses deslocamentos, por conta de mais civis mortos, por conta da continuação desses bombardeios. Esses números vão apenas subir e agora também vão subir do lado israelense, dos militares israelenses, por conta dos combates com o Hamas. Então a gente vai ver mais sangue nesta guerra, infelizmente. Então, Israel começa a perceber isso. Israel recebeu um recado muito forte da Assembleia Geral da ONU, que votou por uma ajuda humanitária para os palestinos, dizendo que era necessário fazer pausas nos ataques para ter muito mais ajuda humanitária. Israel diz que não leva em consideração a ONU, tem um grande histórico de desavenças com a ONU, já foi condenada em todos os setores da ONU pelo tratamento que dá aos palestinos em diversos aspectos, mas sente essa pressão internacional, tanto que hoje as forças de defesa de Israel anunciaram que vão liberar mais ajuda humanitária, mais entrada de caminhões na faixa de Gaza. Reiterou mais uma vez que não vai permitir a entrada de combustível, porque o Hamas poderia usar esse combustível para os ataques contra Israel. Obviamente é necessário o combustível por conta dos hospitais, esse talvez seja um próximo ponto, mas Israel fez esse sinal hoje, pela primeira vez, claramente, com relação a essa questão humanitária. Agora, Tainá, é possível que isso melhore, é possível que a pressão americana surta algum efeito tanto sobre o Egito como Israel, mas essa questão da ajuda humanitária para os civis em Gaza é completamente secundário aqui em Israel, como eu já disse, para o governo israelense, para a mídia, para a maioria das pessoas, as prioridades são, em primeiro lugar, libertar todos os reféns que estão nas mãos do Hamas. Aliás, aumentou hoje o número, a estimativa de reféns feita pelas forças de defesa de Israel, está chegando cada vez mais perto do número que o Hamas dizia que tinha conseguido, que tinha levado ilegalmente num crime de guerra para Gaza, que era 250, está cada vez chegando mais próximo desse número. Essa é a principal prioridade. A segunda, obviamente, é eliminar o Hamas. Isso do ponto de vista da imprensa, do ponto de vista das pessoas. Cresce muito esse sentimento de que o governo israelense precisa fazer mais pelos reféns israelenses e de outras nacionalidades que estão nas mãos do Hamas, e é necessário, de fato, mais pressão sobre o Hamas para libertar essas pessoas, porque isso, de fato, é um crime de guerra.